Diga: o tempo da espera, o tempo da espera da minha bênção, da minha promessa, não vai enfraquecer o meu coração. Amém? Não deixa, guarda o seu coração. E eu te digo porque você vai ser tentado a isso. Vai ser tentado a isso. O diabo vai tentar às vezes jogar o desânimo. O diabo vai tentar jogar a dúvida para ver se você desanima, para ver se você desiste. Mas não deixe. Como diz Provérbios 13:12, a esperança demorada enfraquece o coração. Não deixa. Mas diz que o desejo chegado, cumprido, realizado, é a árvore de vida. Alegra o nosso coração. Diga amém. Então vamos lá para a mensagem que eu pedi para você abrir aí, Gênesis capítulo 16. Versículo 1 diz: ora, Sarai, não é Sara ainda aqui não, Sara vai ser depois. Mulher de Abrão, ele não era Abraão ainda não, aquele era Abrão. Não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era o quê? Agar. Vamos lá, esse casal da Bíblia, Abraão e Sara, que no caso aqui ainda era Sarai e Abrão. Abrão em Gênesis capítulo 12, aqui já estamos no 16. No capítulo 12, Deus fala para ele: sai da tua terra, sai do meio da sua parentela, sai da casa de teu pai, e você vai para a terra que eu te mostrarei. Deus fez a Abraão várias promessas, e uma das que nós mais pregamos é a promessa de um filho. Deus está dizendo: far-te-ei uma grande nação. Era só ele e Sarai. Ele trouxe o Ló, que era seu sobrinho, criado como se fosse um filho. Mas das entranhas, ou seja, do ventre de Sara, ainda não tinha filho nenhum. E Deus prometeu que levantaria essa nação da descendência, ou seja, das entranhas dele e da Sara. A Sara, ela era estéril, porque quando Deus chamou Abraão, ele já tinha 75 anos de idade, e a sua esposa tinha 65 anos de idade. E eles nunca tinham tido filhos naturais. Nunca. E a promessa é que viria do ventre dela um filho para Abraão, que levantaria uma descendência na terra para Abraão. No capítulo 15, o tempo ali já estava se passando, e nada da Sara engravidar, que ela era estéril, o ventre dela era amortecido. E no capítulo 15, o Abraão estava tão assim, chateado, porque o tempo estava passando, e nada do que Deus tinha dito em relação ao filho se cumpria. E ele, dentro da sua tenda, aqui em Gênesis 15, ele fala assim para Deus, no versículo 3, eis que o Senhor não tem me dado semente. O Senhor me prometeu, O Senhor me prometeu. No verso 2 fica melhor. E disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer.
E disse mais Abrão: eis que o Senhor não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Você vê que ele está bem chateado. Eu ando sem filhos, o que o Senhor há de me dar? Quer dizer, o Senhor prometeu que o meu herdeiro seria aquele nascido dentro da minha casa, e o único que tem aqui é o meu servo Damasceno Eliezer. Olha a tentação de colocar no lugar, né, para tentar fazer a promessa de Deus se cumprir. Ele estava querendo colocar o Damasceno Eliezer no lugar do herdeiro. Que coisa! O ser humano é terrível, sempre quer dar uma ajudinha, uma mãozinha para Deus. E se tem uma coisa que Deus não precisa, é de uma ajudinha, de uma mãozinha, para cumprir a promessa que nos fez. Cuidado com isso. Aí a palavra diz assim, no verso 4, Deus é firme, Deus é fiel. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro. Ei, Abrão, não é o Damasceno Eliezer, não. Não é o teu servo que é o teu herdeiro. Aí ele diz: mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Olha Deus reafirmando a promessa. Não passe o tempo que passar, a palavra de Deus permanece a mesma. Quem desiste, quem desanima, quem duvida, é a gente, porque a palavra é a mesma. O próprio Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Continua a leitura aqui. Então Deus fez o quê? O levou para fora da tenda, porque a tenda limitava a visão de Abraão. Dentro da tenda estava ele, avançado em idade. Estava a esposa, estéril, com o ventre amortecido. E a tentação de achar ainda que o Damasceno Eliezer seria o seu herdeiro. Deus pegou ele e levou ele para o lado de fora. Vem aqui para o lado de fora. E aí Deus fala assim para ele: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Você já conseguiu contar estrelas no céu? Eu não. Você já conseguiu? São inumeráveis. Humanamente sim, para Deus não. Deus sabe a quantidade e conhece cada uma delas pelo nome. Eita, Deus tremendo, diga amém. Pensa nisso, nosso Deus é poderoso, diga amém. E aí a Bíblia diz que Deus disse assim para ele, ó: e disse-lhe: assim será a tua semente. Tem tradução que fala: assim será a tua descendência, Abraão. Eles serão incontáveis, eles serão inumeráveis, de tantos que serão. Mas vai descender do que vai nascer na tua casa, que vai ser gerado em ti. Quem está me entendendo aqui, diga amém. E aí a Bíblia diz que Abraão creu ele no Senhor, e isso lhe foi creditado por justiça. Diga amém. Você entende aqui? Que Abraão estava meio chateado, que o tempo estava passando, nada do que Deus tinha dito em relação a Sara gerar um filho se cumpria. Então, ele estava ali dizendo: então vai ser meu servo. Aí você viu tudo que aconteceu aqui. Deus reafirmou a promessa, Deus disse a Abraão, né, que o que ele tinha dito continuava de pé, que Deus cumpriria o que tinha dito a ele. Até aqui tudo bem. Quem entendeu, diga amém. O tempo está passando de novo aí. E aí o que acontece? No capítulo 16 diz que a Sara, ou a Sarai, não gerava filhos para Abraão. O que aconteceu? O tempo continuou passando e nada dela conseguir gerar.
a esperança demorada, para se cumprir a promessa, para tomar posse dessa bênção. Aí a Bíblia diz que ela teve uma ideia. Qual? Ela disse assim, verso 2: e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Você acabou de ver lá em Gênesis 15, que não era Deus que estava impedindo ela de gerar, porque Deus tinha dito no verso 4, que o que de Abraão fosse gerado, esse seria o herdeiro. Deus não muda o que diz. O que Deus tinha prometido continuava de pé. O problema era a Sara aqui, que muitas vezes representa eu e você. Porque a Sara era aquela que ia gerar o herdeiro para Abraão. O ventre dela era estéril e amortecido. Aqui, já em Gênesis 16, tinha se passado já uns 10 anos, uma década, desde que Deus tinha chamado Abrão. Então, Abrão aqui já está com quase seus 85 e a Sara com quase seus 75. E a Sara chegou a uma conclusão: isso é um perigo. A espera para ela enfraqueceu o coração. Porque ela chegou à conclusão, qual? Ela chegou ao entendimento humano: isso é um perigo. Deus está me impedindo de gerar. E não era Deus. Pastora, não era Deus. Isso era raciocínio dela. Isso era entendimento dela. Isso era interpretação dela pela situação que ela estava passando. A promessa estava viva, a promessa estava firme. Só que pelo tempo da espera, a Sara pensou: é Deus que está me impedindo de gerar. Cuidado para você não cair nesse raciocínio, nessa interpretação humana, de olhar as evidências, de olhar as circunstâncias, de olhar até mesmo o que está acontecendo à sua volta e chegar a conclusões erradas. Diz, o entendimento errado faz a gente tomar atitude errada. Quando você entende as coisas de forma errada, você acaba tomando uma decisão errada na vida. Se ela tivesse se firmado no que Deus tinha dito, ela tinha conseguido perseverar. Tudo bem, eu ainda não consegui gerar, mas o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir o que me disse. Ele é fiel para cumprir o que disse ao meu marido. Quem está entendendo, diga amém. Ela iria perseverar, mas não, ela chegou à conclusão: é Deus que está me impedindo de gerar. Aí ela teve uma ideia, qual? Entra, pois, a minha serva, e porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Misericórdia. Olha que perigo, está esperando, está demorando. Então eu tenho uma ideia. Qual? Pela cultura da época, ela podia pegar a sua serva e usá-la como concubina. Ela podia usar o ventre da serva para ter filhos. Mas isso era uma saída humana, não a saída de Deus. Isso era um plano que humanamente era lícito. É a famosa hoje barriga de aluguel. Mas não era o plano original de Deus. O plano de Deus seria do ventre dela. E ela não teve paciência para esperar. Pastora, mas já tinham se passado 10 anos. Ela tinha que perseverar.
Esse é o perigo da gente achar que está esperando demais e querer dar o nosso jeito. E querer fazer da nossa forma. E pegar os atalhos. Fala para o seu irmão, para a sua irmã aí, cuidado com os atalhos. Amém? Que atalhos? Para tentar adiantar, para tentar fazer acontecer o que Deus disse para você. Deus não precisa da minha ajuda nesse sentido e nem da sua ajuda. Ele é Deus para cumprir o que disse. Diga amém? Consequência disso, Abraão ouviu a voz de Sarai. Marcos capítulo 9, versículo 7. Se uma pessoa não estiver sendo usada por Deus, você não tem que ouvir a voz dessa pessoa. No caso, ali era o plano de Sara, não de Deus. Abraão deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da esposa. Cuidado. Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Que voz eu tenho que ouvir? A voz de Jesus, a voz do Senhor. Abraão aqui tinha que ter dito: mulher, que é isso? Vamos aguardar firmes naquilo que Deus nos prometeu. Não, fraquejou junto com ela. E olha que Deus lá em Gênesis 15 tinha dado um fortalecimento para a fé dele. Quando Deus tira ele do lado de fora, para o lado de fora da tenda, pede para ele olhar para cima, pede para ele contar as estrelas, e Deus reafirma. Aquilo era para fortalecê-lo. Mas você vê que até o homem que é chamado pai da fé, fraquejou. Quem está entendendo aqui? Isso é para mim e para você. Ele é considerado pai da fé. Mas ele acabou enfraquecendo ali. Ele fraquejou no sentido de ouvir, a voz da sua esposa. Porque lá em Romanos diz que ele não enfraqueceu na fé, mas era fortalecido dando glória a Deus. Mas aqui ele vacila sim. Aqui ele fraqueja no sentido de ouvir a voz da esposa e se deitar com a serva egípcia, aí a mulher vai engravidar. Quando ela percebeu que ela podia dar filhos para Abraão, e a sua senhora, a Sara, não podia, a Bíblia diz aí logo embaixo que ela começa a desprezar a Sara. Que climão dentro daquela casa, irmãos. Pensa, ela era toda submissa, sim senhora, eis-me aqui, minha senhora Sara. Quando ela percebeu, eu posso dar para Abraão, e a mulher, que a mulher dele não pode dar, ela despreza Sara. Faz pouco caso de Sara. Fica imaginando o clima. A Sara Agar, ela devia até fingir que ouvia, não ouvia, Desprezava. A Bíblia usa lá, desprezava, lá, finalzinho, lá onde estava, a Bíblia diz que era a sua senhora desprezada aos seus olhos. Ela começou a olhar para Sara de forma diferente. A Sara não suportou. No verso 6, ela corre, no verso 5, perdão, ela corre para Abraão e fala assim: meu agravo seja sobre ti. Coloquei minha serva em teu regaço, mas vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, e que o Senhor julgue entre mim e ti. É engraçado, A ideia foi dela, e agora ela não suporta as consequências. A gente que toma atitude errada, aí na hora que vem as consequências indesejadas, a gente reclama. A gente acha ruim. É incrível.
De quem foi a ideia, igreja? Quem está vivo aqui, diga amém. De quem foi a ideia? Da Sara, foi dela a ideia. Só que agora ela não suporta. E vai chorar as pitangas para Abraão. E vai chorar para o marido. Aí o Abraão, olha lá, eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. Quer dizer, Sara, essa ideia foi tua, resolve você aí agora. O que ela fez? Escurraçou a mulher de casa. Pastora, escurraçou a mulher de casa. A Bíblia diz que ela afligiu ao ponto dela fugir da sua face. Foi Agar embora. A mulher vai parar lá no deserto. E o anjo do Senhor vai se apresentar e falar: você vai voltar lá, você vai engolir o seu orgulho, você vai se humilhar para a sua serva e você vai voltar. Que situação. Tudo por uma decisão errada. No capítulo 16, no verso 16, diz que o Abraão, ele era da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Quer dizer, aquilo que eu te falei, né? Já tinha se passado quase uma década mesmo ali. E agora, aos 86 anos, ele vai ser pai de Ismael, que é o filho que Agar deu para ele. No capítulo 17, lê aí com a pastora. Sendo, pois, Abrão da idade de quantos anos? Lê aí com a pastora, da idade de quantos anos? 99. 86 para 99, 13 anos. É um lapso. Dá um pulo. Do 16 para o 17, existe um intervalo aí de 13 anos. Você pode ler a Bíblia e procurar. Eu vou procurar esse lapso. Eu vou procurar ver o que aconteceu nesses 13 anos na vida de Abraão. Você não vai achar. Olha que eu acho, pastora, não acha. Não acha, não tem. Não tem. Quem procura acha, pastora, mas não tem. Não tem relato de nenhum tipo de manifestação de Deus para Abraão nesse espaço de 13 anos. Por quê, pastora? Porque Abraão saiu fora do plano de Deus para fazer do jeito dele, para fazer da forma que ele achava que tinha que ser feito. E olha que humanamente não tinha nada de pecaminoso no que Abraão estava fazendo. Não, humanamente não. Humanamente era lícito o homem ter ali um relacionamento com a sua concubina e ter filhos da concubina, se a sua esposa não pudesse gerar. Quem está entendendo aqui? Mas diante de Deus, Abraão desprezou o plano dele, o plano de Deus, para fazer do seu jeito. Tem gente que não dá muita importância para isso. Mas toda pessoa que sai fora do plano real, do plano de Deus, do plano original de Deus, para viver o seu plano, do seu jeito, vai pagar um preço por isso. Vai, pastora, vai. Porque assim, aprenda uma coisa, Deus me deu livre arbítrio. Deus deu para você o livre arbítrio. Sim ou não?
que é o poder de escolha. Você pode tomar suas decisões, você pode escolher. Nós que somos de Jesus temos o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sim ou não? Quando o crente, quando o cristão vai fazer uma coisa errada, o Espírito Santo o quê? Ele dá o toque, sim ou não? Mas se a pessoa, vamos colocar, ela quiser sair agora ali na rua e entrar num boteco e encher a cara, eu tenho certeza que se ela for cristã, o Espírito Santo vai dar o toque. Não faz isso. Não vai. Mas ela tem o livre arbítrio. Então, se ela quiser entrar lá, sentar na bancada e começar a encher a cara, o Espírito Santo não vai grudar no braço dela e falar, não faça isso. Ela vai fazer. Porque ela tem o livre arbítrio. Mas antes ele deu o toque, não vá, não faça. Deus dá o toque. Mas a pessoa é desobediente. Quem entende o que eu estou falando? Deus dá o toque. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes quando a coisa está demorando de acontecer, quando a pessoa está ali esperando algo e aquilo não vem logo, ela vai ser tentada a fazer exatamente o que a Sara fez. A pegar atalho, a fazer do jeito dela, e vão surgir propostas, até lícitas humanamente dizendo, mas que vai fazer ela desprezar o plano de Deus. Quantos que não deixam o chamado? Porque começam a passar lutas no ministério, lutas na igreja, lutas até mesmo na sua casa, na sua família. Aí a pessoa pensa bem assim, quer saber? Isso não é para mim não. Quer saber? Eu não sou obrigado a passar por isso não. Vou sair fora disso. Vou viver minha vida. Vou trabalhar, vou viver minha vida. Deus não vai agarrá-lo e dizer, não faça isso. Ele vai. Mas naquele grande dia, Deus vai passar um retrato da vida dele e vai falar, olha, por causa da tua renúncia ao ministério, no sentido de você não fazer o que eu te pedi, olha o tanto de gente que você deixou de alcançar, olha o tanto de gente que você deixou de salvar, olha o tanto de gente que você deixou, porque você quis viver a sua vida, porque você não suportou passar as pressões do ministério, as perseguições que todo aquele que quer ser discípulo de Jesus vai enfrentar. Naquele dia Deus vai mostrar. Imagina, a pastora vai. Você nunca viu a história daquela missionária que foi chamada jovenzinha? E ela disse, não, Senhor, agora eu estou muito jovem. Deixa eu casar primeiro. Depois que eu casar, eu vou. Aí quando ela casou, o Senhor de novo tocou nela para que ela pudesse assumir o ministério. Não, Senhor, agora eu vou ter os filhos. Depois que eu tiver meus filhos e eu criar os meus filhos, eu vou. Ela teve os filhos, criou os filhos, lá vem o Senhor novamente. Não, Senhor, agora é a hora de eu curtir os meus netinhos. Deixa eu curtir os meus netinhos. Depois que eu curtir os meus netinhos, eu vou. Meu Deus, podia ter aceitado lá atrás, que ela ia casar, ia ter filhos, ia ter netos, 100 vezes mais. Não é assim que a palavra diz? Que quem abre mão de qualquer coisa por amor do reino, por amor de Jesus, Deus vai acrescentar 100 vezes mais? Pois bem, quando ela já está bem senhorinha, e aí vem Deus, Senhor, agora eu vou. O Senhor, agora, sua morte.
E vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Você está vendo aquele tanto de gente caminhando para o inferno? Eram almas que eu ia confiar o teu ministério. Mas porque você não quis me dar ouvidos, eles se perderam. Ô pastora, mas Deus não levanta outro? Tem vidas que Deus vai dar àquela pessoa. Tem almas que Deus entregou ao missionário, Ele não entregou ao outro pastor. Tem almas que Deus entregou ao outro líder, ao outro pastor. Quem está entendendo aqui o que eu estou pregando? E cada um dará conta. A Bíblia diz que um pastor não dará conta só de si mesmo. Ele vai dar conta também das ovelhas, do rebanho que Deus deu para ele cuidar. A nossa responsabilidade é muito grande. A minha desobediência, não, cansei, agora eu vou viver minha vida. Já dei muitos anos da minha vida para o ministério, agora eu preciso viver a minha vida. Misericórdia, só se eu perdi o juízo. Jesus falou, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o quê? Não pode ser o meu discípulo. Mas hoje a gente vive uma era de tanto egoísmo, de tanta massagem no ego do ser humano, que as pessoas pensam em si. E às vezes deixam de viver o plano que Deus tem para a vida delas. 13 anos Abraão experimentou um silêncio, porque não ouviu a voz de Deus. Quando ele estava com 99 anos, vamos encerrar, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, diga a Deus, não desiste de mim. 13 anos, no silêncio, sem nenhuma manifestação da parte de Deus a Abrão. 99 anos, Deus vem e fala com ele novamente. Deus diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou El Shaddai. Ande na minha presença, Abraão. Por que você saiu dela, né? E seja o quê? Seja perfeito. Primeiro Deus já chega dizendo assim, Abraão, não tenho problema. Eu tenho todo o poder. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho poder para fazer o ventre estéril da tua mulher gerar. Quem está entendendo? Aí Deus fala assim, anda na minha presença. Por que você saiu dela, Abraão? Por que você saiu da minha presença para querer andar conforme a sua vontade? Por que você saiu da minha presença para querer fazer do teu jeito? E Deus fala, seja perfeito, no sentido de crer naquilo que eu disse a você. 13 anos sem ouvir essa voz. A Bíblia diz que Deus fala, eu vou colocar a minha aliança entre mim e ti. O que Deus está falando? Estou fazendo uma nova aliança, porque a primeira que nós tínhamos, você quebrou, Abraão. Mas eu não desisto de você. Deus está dizendo para Abraão, e eu vim aqui hoje para fazer uma aliança com você novamente. Deus é muito misericordioso, igreja. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E Deus fala, eu estou fazendo uma nova aliança contigo. E agora eu vou te multiplicar grandissimamente. E o versículo 3, Deus diz aí que Abraão não suporte, cai com seu rosto. Pastora, cai de joelhos com o rosto em terra. 13 anos sem ouvir essa voz. E Deus já chega falando, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença, seja perfeito, vim aqui para fazer uma nova aliança contigo, e eu vou te multiplicar grandissimamente.
O homem cai com o rosto em terra. E a Bíblia diz: quanto a mim, Abraão, a minha aliança contigo é. Lá na primeira, Deus diz: você vai ser pai de uma grande nação, que são os judeus. Acabou. Agora Deus diz: agora você não vai ser pai só de uma grande nação, só dos judeus. Você vai ser pai de uma multidão de nações, inclusive a brasileira. Obrigado, Jesus. Agora Deus está falando: você não vai ser pai só dos judeus. Você vai ser pai dos judeus e dos gentios também. De multidão de nações pelo mundo, inclusive a nação brasileira. Nós somos descendência de Abraão pela fé. E agora, pastor, agora Abraão crê, diga glória a Deus. E agora Deus vai falar: você não vai ser mais Abrão, pai honrado, você vai ser Abraão, que é pai de multidão de nações. Tua mulher não vai ser mais Sarai, que é mulher contenciosa, briguenta, rinchosa, não. Agora ela vai ser Sara, que significa princesa. Diga glória a Deus. Coisa linda. E foi o que Deus fez com a Sara. Trocou até o nome dela também. Diga amém. Deus é tremendo ou não é, igreja? Deus é tremendo. E só para finalizar, vamos em Gênesis. Aonde, pastora? 21. Corre lá com a pastora. A Sara tinha tido o Isaac. É bonito que ela fala no verso 6. Olha lá, versículo 5 diz que o Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaac. Então, ele estava com 99 quando Deus lhe apareceu, né? Logo depois já vem o Isaac. Ele já está com 100 anos de idade. Aí a Bíblia diz que a Sara diz assim: Deus me tem feito o quê? Riso, porque Isaac significa riso. E todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Quer dizer, o meu testemunho vai alegrar muitos. Uma mulher estéril, né, que com 90 anos foi mãe. Diga amém? Disse mais: quem diria a Abraão que a Sara daria de mamar filhos? Porque eu lhe dei um filho na sua velhice. Diga: para Deus nada é impossível. Deus é lindo, não é, igreja? E a Bíblia diz que o menino cresceu e foi desmamado. Aí o Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E tem gente que fala que é questão cultural fazer a comemoração dos aniversários. Aí tem gente que fundamenta que isso é prática. Aqui a Bíblia diz que quando o nenenzinho desmamou, Abraão fez um banquete, fez uma festa. Então celebre a vida, diga amém? Vamos lá. E viu Sara, a Sara que foi, a Sara agora aqui não era Sarai mais não era mais briguenta não. Deus tinha trocado o nome dela. Agora ela era uma princesa de Deus, diga amém? Mulher foi perspicaz, no sentido de perceber detalhes que Abraão não percebeu. Ela teve ali uma visão, e só Deus sabe o que ela viu. Por quê, pastor? Olha o que ela viu. E viu Sara que o filho de Agar, o Ismael já estava grandinho, já era um adolescente. Porque lembra que ele nasceu? O Abraão tinha 86. Agora o nenenzinho nasceu, desmamou, era um nenenzinho ainda, tinha acabado de desmamar. O menino já devia estar com quanto? De 13 para 14, né? O Ismael já estava um adolescente. E aí a Bíblia diz que ela viu
que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, fazia o quê? Fazia o quê? Zombava. Hein? Mesmo espírito que pegou a mãe lá quando ela engravidou, que desprezava a Sara, lembra ou não? Agora o menininho está zombando. Zombando de quem? Do neném. Mas o neném era o filho da promessa. O neném era o filho da promessa. Quem está entendendo aqui, diga amém. Irmãos, eu não quero fazer interpretação extensiva da Bíblia. O que é isso, pastor? Acrescentar, né, palavras, Deus me livre, mas aqui, quando eu medito nessa parte, eu tenho certeza que a Sara conseguiu perceber alguma coisa aqui. O menino zombava. Então, sabe lá o que isso poderia acontecer lá no futuro. Só Deus sabe. Ô pastora, sim. A Bíblia diz que o menino zombava. Então, só Deus sabe o que poderia dar lá na frente. E aí a Sara fez o quê? E ela disse a Abrão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E ela foi bem incisiva: Abraão, pega Agar e o filho dela, manda eles irem embora. Para evitar algo lá na frente, só Deus sabe. E pareceu essa palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Abraão não gostou muito não. Como assim? Eu vou jogar o meu filho na rua? Vou mandar meu filho embora? Aí Deus falou assim: porém, Deus disse para Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Olha agora, da primeira vez que a Sara deu o conselho e Abraão ouviu, não era uma direção de Deus, só que agora era, olha lá, ó. E a Bíblia diz: em tudo que Sara te diz, ouça o que, igreja? Ouça a sua voz. Deus fez a Sara se redimir, diga glória a Deus. Lá atrás ela não foi sábia, ela deu um conselho errado, mas agora ela deu um conselho de Deus. Mulher sábia edifica a sua casa. Agora ela estava sendo dirigida por Deus. E quando a pessoa é dirigida por Deus, a gente tem que ouvir, diga amém? E aí a Bíblia diz: porque em Isaque será chamada a tua descendência. E tem mais, Abraão, mas também o filho desta tua serva, né? Eu farei dele uma nação, porque ele também é a tua semente. Quer dizer, eu não vou desamparar Ismael. Ele vai ser uma nação também, porque ele também é a tua semente. Mas agora você ouve a tua mulher. Eu acho tremendo isso, porque lá ela não foi sábia, mas agora ela foi. Então Deus sempre dá uma chance da gente se corrigir e ser uma bênção. Quem crê nisso, diga amém. E que o Senhor possa nos conduzir em toda a verdade. Fique de pé, vamos orar. Anda no plano de Deus. Você que está meio injuriado aí, que o negócio está demorando de acontecer. Já tomei minha decisão, pastora, mas se não é uma decisão que vem de Deus, descarta. E fala: Deus, eu quero viver os teus planos, eu quero viver a tua vontade. Diga amém? Amém, igreja? E tem gente que às vezes no coração já tinha até tomado a decisão. Não faz o que Deus não mandou você fazer. Faça o que Ele mandou você fazer. Amém?